Essa é a nossa sexta videoaula e nelas iremos ver como excluir registros de uma tabela e as implicações e estratégias que nós vamos utilizar. Ainda tendo como base a tabela de produtos, vamos gerar um preview e vamos ver o método de exclusão. No caso, nós temos 4 overloads para excluir um registro de uma tabela, de uma classe de registro. Primeiro overload, você simplesmente passa a chave primária, ok? Você instancia um objeto e na hora de excluir você passa a chave primária e ele vai tentar fazer a exclusão desse registro. Vamos para o próximo overload. É o mesmo princípio, só que com operações transacionadas, que isso nós veremos mais à frente, tanto para excluir como para incluir. O nosso terceiro overload é simplesmente excluir, não passando nada. Esse overload aqui, desse método, ele deve ser chamado após você ter consultado o registro. Então, eu instancio um registro da tabela, com aquele nosso método construtor new, certo? E em seguida eu verifico se ele foi encontrado e é só chamar o método excluir e ele tentará fazer a exclusão. O último é o mesmo princípio também com operações transacionadas. Então nós vamos explorar os dois mais simples. Esse primeiro, onde eu tenho que passar a chave primária, e o terceiro, onde eu simplesmente faço a exclusão. Então a gente tem nosso projeto aqui no Visual Studio. Vamos abri-lo aqui. Então a gente criou aqui vários métodos de exclusão e a gente vai ver cada um deles, discutir cada um deles, desde o mais simples até o mais complexo. Então vamos chamar o primeiro. Então selecionamos o produto, vamos excluir a rotina que vai fazer a exclusão e vamos verificar como ela funciona e quais são as implicações de um tipo de exclusão como este. Então, ele vai consultar o produto, ok? Pela sua chave primária. Então, já tem lá na nossa telinha na Masked Box, eu já tenho lá o código do produto, eu venho fazer a consulta. Não deu erro, ele encontrou e eu vou chamar a exclusão. Isso vai originar um erro. O SQL encontrou um problema e retornou esse erro aqui. Eu não posso excluir um produto uma vez que ele tem referências dentro da tabela Order Details. Então eu não posso fazer isso. Eu só poderia ter esse tipo de exclusão sem retornar esse erro, caso no relacionamento a gente tivesse definido deleção em cascata, a exclusão em cascata. Ou seja, eu excluiria o produto e todas as suas dependências seriam excluídas também em cascata. Como não é o caso, ele retorna esse erro. Então a gente vai fazer uma implementação em cima dessa rotina para que a gente verifique quando um registro pode ser excluído ou não e não deixar que o SQL dispare esse tipo de mensagem, né? Retorne isso para a gente, essa mensagem. Então vamos ver como a gente pode fazer isso. Então, para nós contornarmos esse problema, ou seja, saber se eu posso fazer a exclusão de um registro sem problema, para que o SQL não me retorne aquele erro para o meu objeto, a gente vai utilizar uma propriedade especial que toda classe de registro tem, toda CLSTB tem. Então vamos verificar aqui, se chama relacionamentos. Então quando eu instancio um objeto de uma classe de registro, uma CLSTB, eu tenho disponível a propriedade de relacionamentos. O que essa propriedade vai me trazer? Ela vai me trazer todas as informações relativas aos relacionamentos que essa tabela possui. Relacionamentos do tipo tabela primary key, tabela foreign key. Então, por exemplo, como a gente sabe aqui, produtos.
A única relação que produtos têm é com order details. Então, eu vou ter nessa coleção de relacionamentos apenas esse relacionamento. Caso essa tabela se relacionasse com 5 tabelas, eu teria retornado pela propriedade relacionamentos os 5 relacionamentos. Então, vamos ver em detalhes como funciona. Então, temos aqui esse botão, a gente chamou aqui de ver relacionamentos. Vamos clicar e fazer o debug para a gente poder entender como funciona essa propriedade de relacionamento. Então, entrou nela. Primeira coisa que eu vou fazer, eu tenho uma variável do tipo CLSTBProducts e eu estou atribuindo a essa variável o produto que eu tenho na nossa coleção de produtos que a gente viu na aula passada. Então, eu tenho um produto na posição aqui da minha lista, né? Então, eu uso aqui a minha list view, pego o selected item 0 na posição do índice atual. Então, ele vai me retornar aqui é o sexto. Então, sabendo isso, eu retorno o sexto produto para meu objeto de produto. Aqui eu tenho a coleção e aqui eu tenho um item só da coleção. Ok. Verifica o seguinte, um objeto desse tipo, CLSTB, tem propriedade de relacionamentos, que a gente já viu. Como essa propriedade ela é uma collection, eu tenho count. Vamos agora verificar as outras propriedades do relacionamento. Então, a gente vai criar aqui uma string que vai armazenar as informações. Relacionamento, qual o relacionamento? Eu estou dizendo, eu tenho aqui, a partir da propriedade relacionamento com a collection, uma propriedade chamada tabela PK. Essa propriedade tabela PK, ela é do tipo object. Então, por exemplo, se a minha tabela atual, a tabela primary key, no caso, a tabela de produtos, desse relacionamento aqui, ela vai indicar o seguinte, que a minha tabela PK é do tipo CLSTB. Se esse relacionamento fosse, por exemplo, com relação à tabela order e order details, essa propriedade seria do tipo CLSTB order, certo? Sempre a tabela primary key. Como todo objeto CLSTB possui a propriedade de nome tabela, eu posso retornar o nome da tabela através daqui, ok? Perfeito. Continuando, o outro lado do relacionamento, eu tenho a propriedade tabela, que nada mais é do que minha tabela foreign key. Tá? Então, eu tenho relacionamento de produtos, ele não vai mostrar aqui agora com esse recurso, mas nesse caso, mas aqui ele está mostrando. Mas já a gente vai ver que é realmente isso. Outra propriedade, um determinado relacionamento tem uma propriedade que me indica se a deleção, a exclusão é em cascata ou não. Então, de produtos para order details, cascata é falso, não é deleção em cascata, ou seja, vai dar erro se eu tentar excluir um registro se ele tiver dependências. Bem, quais são os campos dessa relação? Então, se eu tenho, como a gente trabalha com chave simples, esse exemplo aqui é uma chave simples, é um campo na tabela primary key se referindo com um campo na tabela foreign key. Então, o count aqui vai ser 1 para esses casos. Caso fossem chaves compostas, esse count seria a quantidade de chaves que estariam fazendo o relacionamento. Ok. Então, eu vou dizer aqui o seguinte, o campo primary key, que é product ID, está relacionado, cede, né, a sua chave para foreign key nesse outro campo aqui, campo a ficar. Então, essa propriedade é chamada campos relação. Campos relação é uma classe, é um objeto composto. Dentro dessa classe campos relação, eu tenho dizendo quem é o campo primary key e quem é o campo foreign key, ok? Bem, outra propriedade que nós temos a partir da coleção relacionamentos é a tabela, como a gente já falou lá em cima, que é a tabela foreign key, né? E uma outra propriedade chamada total dependentes, registros dependentes. Ou seja, na relação produto order details, quantos produtos desse tipo que está instanciado nesse momento eu tenho em order details? Está dizendo que eu tenho 44. Então vamos ver o resultado final disso aqui. Ele vai dar um pop-up. Relacionamento product de 1 para vários com order details. Exclusão em cascata, falso. Campos relacionados, products.productID, order details.productID. Registro de dependência em order details, 44. Ok?
Então a gente aprendeu a explorar o recurso de relacionamento de um objeto CLSTB. Isso aqui vai ser útil para a gente construir uma rotina que me verifique, eu posso ou não excluir esse registro. Então vamos verificar justamente isso agora. Melhorando então a nossa subrotina excluir um, vamos colocar, a gente desenvolveu aqui uma rotina que verifica se esse registro pode ser excluído. Vai verificar se existem dependências, se essa dependência tem exclusão em cascata e quantos registros de dependências existem, para que a gente possa verificar, posso ou não excluir esse registro. Então a gente criou a rotina chamada pode excluir, a gente vai colocar um breakpoint aqui e vamos ver como ela funciona. Ela vai dizer, ela vai retornar verdadeiro ou falso se eu puder excluir. Se eu não puder excluir, ele não vai deixar. Então, mesmo produto, a rotina é a rotina excluir um, vamos nós. Ok, instanciou o objeto, achou o registro e vamos dar uma olhadinha na nossa função fPod excluir. O que ele faz? Vai trabalhar com a propriedade de relacionamento desse produto. Passei o produto como parâmetro aqui, ele vai me avaliar que essa tabela aqui, quais são os relacionamentos dela. Se ela não possui relacionamento, se o count for igual a zero, retorna true, ou seja, pode ser excluído, não vai acontecer, não vai haver erros. Então isso aqui a gente pode dizer que é uma rotina genérica de validação de exclusão. Onde, bem lembrando, eu posso excluir sem problema, o SQL não vai dar erro se não possuir dependências ou, havendo dependências via relacionamento, eu tenha exclusão em cascata. Então, ele já verificou aqui pelo próprio count que tem dependências. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ver os relacionamentos que existem aqui e vai verificar. Pelo menos para essa tabela, né? Aqui é uma coisa bem específica, para a tabela de produtos que a gente sabe que só existe um relacionamento. Caso a gente fosse fazer realmente uma genérica para todas as tabelas, a gente teria que fazer uma alteração aqui. Não seria exatamente como está aqui. Então, esse relacionamento é em cascata? Não é em cascata. Então, calma, se não é em cascata, eu tenho que verificar se ele tem dependências. Então, verificamos aqui pela geração em cascata, não é em cascata. O que a gente vai ver agora? Total de registro de dependência. Eu posso ter um relacionamento que não seja em cascata, mas de repente eu não tenho registro de dependência na outra tabela. Então, a gente tem que saber isso. Mas ele está me dizendo que existem 38 registros dependentes. E eu vou retornar falso, ou seja, o sistema vai dizer, vai dar a mensagem: este produto não pode ser excluído. Tá? Então é uma rotina que você pode depois melhorar e deixar ela genérica para qualquer tabela. Específico para essa tabela de produtos, a gente fez isso e já viu a funcionalidade que ela deu. Então na próxima rotina que a gente criou, que é excluir 2, ele vai utilizar um outro overload do método excluir. Então selecionando um produto, clicando em exclusão, o que ele faz? Ele instancia a variável, né, CLSTB products, ele instancia sem consultar. E na hora de excluir é que eu passo a chave primária dizendo quem eu quero excluir, ou seja, eu não consulto antes, eu só mando excluir diretamente por aqui. Ele vai tentar excluir, evidentemente vai dar erro porque existem dependências, né? A gente não tem aquela função que nós usamos agora há pouco aqui, então ele vai retornar isso aqui. Vamos selecionar um registro que não tenha dependência, a gente vai ver que ele vai excluir sem problema. Vamos localizar aqui esse produto que eu cadastrei. Agora ele deve excluir sem problemas. Então excluiu, listou os produtos sem problema, porque eu não tinha dependência. Vamos para o terceiro. O que tem de diferente no terceiro? Selecionar o produto, mandar excluir. Bem, no terceiro aqui, o que acontece? Lembrando você que eu tenho essa variável bjproduto definida no escopo da minha classe, para que ela seja visível no escopo da classe, por toda a classe, e que eu possa utilizar eventos. Então a gente vai ver uma outra abordagem de como fazer uma exclusão. Vamos ver a definição dela? Lembrando vocês, né, definir ela com eventos. Então a gente vai utilizar eventos para tratar alguns detalhes, alguns comportamentos que vão acontecer aqui, coisas que a gente não fez anteriormente nos outros dois métodos de exclusão.
Então, olha como ficou simples aqui. Eu simplesmente pego essa minha variável que está sendo monitorada pelo listener dessas rotinas, desses eventos, justamente para a gente poder dispará-los, né, os eventos. Então eu peguei o produto que se encontra nessa posição que está selecionado lá na lista, passo para essa variável e mando excluir. O que vai acontecer no momento que eu mandar excluir? Ele disparou o evento antes de excluir, né, um momento antes da exclusão, assim como a gente olhou em exemplos passados, que a gente tem no evento antes de salvar, que é o momento antes de salvar ele é disparado. Da mesma forma, a gente tem aqui o antes de excluir. Você pode opcionalmente fornecer o cancelar, ele vai cancelar a operação de salvamento. Ok? Esse aqui não, ele cancelou. Vamos tentar excluir novamente. Passar aqui, ele vai perguntar novamente. Eu vou dizer que quero excluir. Ok, mas como nós temos dependência, deu erro. O erro pode também ser tratado. A gente mostra aqui as várias estratégias que você pode usar. Você pode tratar o erro numa única rotina, como você pode habilitar os eventos desse objeto para fazer o tratamento de determinados erros, para dar um comportamento do seu objeto. Essa é a outra abordagem que a gente está fazendo aqui. Está mostrando para você as duas formas de fazer. Então você opta pelo que você achar melhor. Deu erro, ele retornou a mensagem por aqui, ó, por esse parâmetro, e o sistema vai exibir para a gente. Então, mesma coisa. Temos então o nosso quarto exemplo, a rotina excluir 4, onde a gente já fez umas implementações extras. A gente vai contornar o problema da exclusão não ser em cascata e das dependências. Como a gente vai fazer isso? A estratégia é o seguinte: antes de excluir o produto, nós vamos excluir os pedidos feitos para aquele produto. A gente vai se adiantar um pouquinho, de certa forma, porque nós vamos trabalhar com coleções de registros, mas vocês já conhecem, quem acompanhou as aulas anteriores, já conhece as propriedades TF, de tabela filha, ou seja, eu tenho produtos e tenho pedidos para produtos. Eu fazendo o encadeamento entre essas duas classes, eu posso, a partir de produto, ter instanciado todos os produtos dentro da tabela Order Details. Então, eu simplesmente excluo isso antes. Seleciono o produto, clico aqui na checkbox forçar a exclusão, para que ele entre no ifzinho lá e realmente force a exclusão, e confirmo. Pegou o objeto, produto, que está programado os eventos, vai em pode excluir. Pode excluir vai retornar falso, porque existem dependências e a deleção não é em cascata. Como eu coloquei forçar exclusão lá na nossa checkbox, ele vai aqui excluir dependências. Olha o que acontece, olha qual foi a estratégia que a gente utilizou para poder excluir esse produto. A gente vai nas dependências dele, ou seja, em Order Details, e vai excluir tudo que for relativo a esse produto. Então aqui a gente tem, vocês se lembram então das propriedades de navegação TF? Então, para eu navegar de produto para Order Details, eu uso essa propriedade de navegação. Então, eu tendo produto aqui, a gente fez o link, né? A gente fez o encadeamento com Order Details. Eu fazendo isso aqui, a gente já viu em aulas passadas, eu crio uma propriedade de navegação nesse sentido. Então, no momento que eu tenho um produto instanciado, esse produto que a gente selecionou agora, e aí eu cliquei em excluir, no momento que eu tenho isso, através dessa propriedade, que é uma collection, é uma call TB, a gente verifica aqui, ó, é uma call TB Order Details, eu tenho propriedade count, eu tenho 6 produtos na tabela de Order Details, ok? Então, uma call TB, também a gente vai ver mais à frente, possui um método de exclusão, onde eu excluo um conjunto de registros e não somente um registro. A gente vai ver isso com calma nas próximas aulas, que a gente vai tratar de coleção de registros. Mas adiantando, a gente pode, através da propriedade de navegação, fazer a exclusão. Excluir, deu erro, false. Não false é igual a verdadeiro, ele vai retornar verdadeiro, porque houve agora realmente a exclusão das dependências e agora sim eu posso excluir meu produto. Disparou o nosso evento antes de excluir,
depois disparou outro evento que é depois excluir, ou seja, depois de excluir foi disparado porque realmente o registro foi excluído. Então, com esse último exemplo de hoje, a gente finaliza a nossa sexta aula. A gente se vê na próxima videoaula. Até lá!